Olá, começa agora o Fiscar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E nessa edição você vai ver: como combater as fraudes no sistema de vagas. Secretaria-Geral de Ações Afirmativas da UFSCar promove discussão do tema nos 4 campi. As organizações negras foram as primeiras a denunciar a questão das fraudes nas cotas, nas ações afirmativas. Um continente com 54 países. Conheça a semana que traz um pouco da África para São Carlos. Tirar esse mito de que a África é um país e sim um continente. Bite of Science leva temas importantes da ciência para bares de 56 municípios do país. A gente quer que as pessoas entendam que a ciência faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e que ela pode estar em qualquer lugar, inclusive no bar. O Fiscar Notícia está no ar. Quais mecanismos devem ser implantados para evitar fraudes no sistema de reserva de vagas? O assunto está sendo discutido em reuniões abertas nos 4 campi da UFSCar. Como as instituições federais podem combater fraudes nas políticas de ações afirmativas? São políticas públicas que já existem, no caso da UFSCar, há 10 anos, né? E mais generalizada desde 2012, com a Lei 12.711, que reserva vagas para as pessoas que se autodeclaram negras. E nesse tempo, né, desde 2012 para cá, vem se notando fraudes, né, nas autodeclarações, sobretudo em cursos de medicina e de algumas engenharias. A criação de mecanismos de combate às fraudes está sendo discutida em reuniões abertas nos 4 campi da UFSCar. A universidade ela tem, por exemplo, a autodeclaração, que tem que ser assinada na frente da coordenação das pessoas, quando a pessoa vem fazer a matrícula, é um passo. Esse debate que a gente está fazendo agora, nesse momento, já foi realizado em alguns outros momentos também. A gente tem comissões para apurar denúncias de fraudes, então ela já vem trabalhando. E também no âmbito do concurso público, que também existe vagas reservadas para as pessoas que se autodeclaram negras, existe já uma comissão que atua, né, na questão da heteroidentificação, que é da verificação da autodeclaração. Isso é muito importante também frisar, que não é a comissão que vai dizer se a pessoa é negra ou não. É a primeira parte de uma autodeclaração. A autodeclaração precisa ser valorizada e fortalecida. Mas as universidades precisam criar mecanismo para identificar esse documento, verificar esse documento, né? Então, assim, é mais um passo e um passo que está sendo dado acompanhando o debate que está acontecendo no cenário nacional. E já existem universidades federais que possuem comissões de verificação da autodeclaração racial antes da matrícula, né? Nós aqui na UFSCar não temos. Esse debate vai servir para a gente conversar. Conseguimos fazer, como que a gente precisa fazer, de que maneira e aproveitar essas experiências dessas outras universidades. A professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara, Eva da Silva, veio compartilhar a experiência das comissões de verificação das autodeclarações instaladas no ano passado. No momento atual, todas as unidades da Unesp, com as suas comissões locais, estão fazendo, né, a verificação dos alunos que ingressaram em 2018 pelo sistema de reserva de vagas. Para a professora, as comissões podem ajudar a garantir o acesso de quem realmente tem direito. A política, né, de ação afirmativa, em particular a reserva de vagas, é uma conquista, né, uma demanda social conquistada pelo movimento social e, portanto, os sujeitos que dela podem ser beneficiados são aqueles que de fato devem estar ocupando essas vagas, né? Danilo de Lima, estudante de pós-graduação em educação na UFSCar, lembra que essa é uma demanda antiga do movimento negro. O movimento negro tem protagonismo nessa pauta, né? As organizações negras foram as primeiras a denunciar a questão das fraudes nas cotas, nas ações afirmativas, lá na UERJ em 2002, 2001, assim que começou a política de ação afirmativa no Brasil em nível de graduação. E ao longo desses últimos 10 anos, o movimento negro tem tido muito protagonismo nessa fiscalização dessa política pública. Mas eu gostaria de deixar registrado que essa é uma demanda que precisa se espraiar para a sociedade, para o conjunto da sociedade, porque é necessário que um estudante hoje de ensino médio entenda que o direito dele também está sendo violado se ele é de baixa renda e tem alguém fraudando uma política pública tão importante como essa para entrar como cota social, por exemplo. Em São Carlos, a luta pela reserva de vagas começou bem antes, reforça Casimiro da Silva, militante do movimento negro e formado em ciências sociais na UFSCar. Nossa luta aqui em São Carlos, efetivamente, dentro da academia, ela começa na década de 70.
alunos negros que naquela época, por exemplo, se podia contar na mão, eram 5 alunos. Eu era um deles. E nós já trazíamos essa preocupação da ampliação da participação da comunidade negra nas universidades. Trouxemos pesquisadores que já faleceram, inclusive um deles, Eduardo Oliveira, que inclusive tem a biblioteca dele aqui junto à Universidade Federal. E hoje eu vejo com muita alegria efetivamente construído o NEAB, por exemplo, que foi uma das plataformas da nossa reivindicação. Tem um núcleo de estudo que se contrapusesse à história oficial do negro no Brasil. Para Casimiro, a questão racial e o respeito aos direitos adquiridos devem ser debatidos com toda a sociedade. E fazer uma pergunta: Brasil, vocês gostam de negro? De que forma vocês gostam dos negros? Jogando futebol apenas? Fazendo as músicas, os sambas, no carnaval? Nós não queremos só isso. Nós queremos que o Brasil goste dos negros, sendo professores negros, tendo generais negros, tendo médicos negros, em todas as esferas da produção do capitalismo nesse país. Vamos direto até a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar com João Juste. Ele traz as notícias que são os destaques da semana. Olá, Kelly. Olá, vocês que nos assistem. Até o dia 30 de maio, a Biblioteca Comunitária da UFSCar apresenta a exposição fotográfica Resistência Popular. A mostra tem 60 fotos de manifestações populares que aconteceram em São Carlos em 2017 contra propostas de reformas do governo federal, particularmente contra a reforma da Previdência Social. A exposição é gratuita, aberta ao público e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 10 da noite e aos sábados, das 8 às 2 da tarde. Entre os dias 27 e 30 de agosto, o Grupo de Estudos das Mídias da UFSCar realiza em São Paulo a 3ª Jornada Internacional sobre Entretenimento, Transmídia e Multiplataformas. O evento deste ano vai tratar sobre a produção de vídeos sob demanda e vai ter a participação de produtores da América Latina. O prazo para submissão de trabalhos está aberto e vai até o dia 16 de julho. As inscrições podem ser feitas pela internet no site do evento. E para finalizar, a Secretaria-Geral de Educação à Distância da UFSCar realiza no dia 30 de maio um seminário sobre acessibilidade na educação. A proposta é tratar de ações que garantam o acesso qualificado de pessoas com deficiências ao ensino superior. O seminário acontece a partir das 8h15 da manhã no auditório da UFSCar, no campus em São Carlos. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Por hoje é só, até a próxima! Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir um pouco da África em São Carlos. A Semana Africana traz os 54 países do continente que têm muita influência no Brasil. Muitos outros termos, né, que nós usamos no dia a dia no português brasileiro vêm de línguas africanas. E mais, pesquisadores falam de ciência em bares de São Carlos. A gente mostra o Pint of Science 2018. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. "54 países com línguas e culturas diferentes com grande influência no Brasil. A Semana Africana trouxe para São Carlos um pouco desse continente. A 14ª Semana Acadêmica Africana trouxe oficinas de línguas como a crioula de Cabo Verde, ministrada pelo professor de Engenharia Civil formado na UFSCar, Ernesto Fortes. Por eu ser cabo-verdiano, né, e a gente falar o português, que é a nossa língua oficial, mas ter a nossa língua materna, o crioulo, aí surgiu essa ideia de passar um pouquinho sobre essa língua, né? O crioulo, que é uma mistura entre as línguas africanas e o próprio português. Para o Instituto de Línguas da UFSCar, esse tipo de oficina é uma oportunidade de divulgar a cultura africana e, ao mesmo tempo, de aprender sobre a nossa própria formação. Por exemplo, tem uma língua que teve uma influência muito grande no português, principalmente a influência lexical, né, com termos, né, por exemplo, o umbundo, que a palavra caçula está no nosso dia a dia e vem dessa língua.
né? Então, muitos outros termos, né, que nós usamos no dia a dia no português brasileiro vêm de línguas africanas. O tema desse ano chama a atenção de que a África é um continente com 54 países. Tirar esse mito de que a África é um país e sim um continente. Então, mesmo que a gente traga pouquinhos dos traços, a gente consegue mostrar que a África ela tem múltiplas culturas. E a gente traz não só a questão da cultura de dança, música e tudo mais, mas também questão de idiomas, questão de como cada etnia trata a sua própria cultura. O que, segundo Vanessa Nunes, estudante do curso de Linguística da UFSCar, ainda é pouco divulgado. Mesmo os negros, os afro-brasileiros, muitas das vezes eles não conhecem a sua própria cultura. Muitas das vezes eles não se reconhecem como negros. Então, você conhecer de fato de onde vem a sua raiz, de como as coisas andaram e conhecer um pouco da África além da escravidão é extremamente importante para que a gente possa se constituir como pessoa. O coordenador da 14ª Semana Africana, Osiris Nhaga, lembra que o evento começou em 2005 pela união de estudantes de várias instituições. É uma semana que tem uma extrema importância para a nossa comunidade e também para a comunidade são-carlense. Como a gente pode ver, trazemos o conhecimento da África para aprender com a sociedade são-carlense e são-carlenses também aprender com nós. Inclusive, tem lei brasileira que propõe educação na escola sobre cultura afro-brasileira, cultura africana, mas que não está sendo na prática aplicada. E a gente sente o dever de fazer uma parte para com que essa lei seja praticada. Falar de ciência de um jeito que todo mundo entende e num ambiente descontraído. Essa foi a proposta do Pint of Science 2018, uma prova que ciência também é assunto de bar. Primeiro dia de Pint of Science e o evento que começou em São Carlos cresceu. É uma satisfação enorme saber que a gente começou um movimento de divulgação científica que se espalhou pelo Brasil. E tudo isso é feito com colaboração das 55 cidades, além de São Carlos, que estão na iniciativa. São 500 bate-papos no total no Brasil inteiro. Propiciar que esses cientistas falem diretamente com o público em todos esses bate-papos, para a gente é fantástico, porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas entendam que a ciência faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e que ela pode estar em qualquer lugar, inclusive no bar. A ideia é falar de ciência com todas as pessoas num ambiente descontraído. E às vezes a gente vai para os bares discutir ciência, mas nós vamos com os nossos pares. A gente fala entre a gente. Aqui não, aqui eu tenho que falar para todas as pessoas, para as famílias, para as crianças. Eu tenho que atender essas expectativas. Então é muito diferente do que a gente faz no dia a dia. Conhecer a visão do leigo às vezes traz insights, outras ideias, e essa troca é muito legal, ela é mais variada no ambiente do bar. E o tema de hoje nesse bar é febre amarela, uma doença grave transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O professor Gustavo Batista, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, desenvolveu um sensor que reconhece as espécies de mosquitos pelo movimento das asas. A placa foi colocada nessa armadilha. O principal propósito é o que a gente chama de monitoramento. A gente atrai o mosquito e captura ele, mas também a gente reconhece e conta. Então, se a gente tivesse essa armadilha espalhada em campo, a gente conseguiria dizer em quais lugares tem mais mosquito. E aí a gente direciona as equipes de controle para essas áreas. Então, faz parte do planejamento de como você controla o mosquito em campo. Já que o mosquito é tão bem adaptado e está presente em tantas áreas, saber aonde existe maior densidade de mosquito é essencial para você ter um controle efetivo dele. A importância da imunização e os estudos sobre a vacina foram lembrados pela pesquisadora Sigrid dos Santos, do Departamento de Medicina da UFSCar. Ela destaca que o bate-papo é uma grande oportunidade para divulgar informações importantes sobre a doença. Podemos salvar a vida de alguém com febre amarela? É possível? Uma doença com alta letalidade? Então a gente está trazendo aqui quem sabe dizer sobre isso. Então o público leigo ter acesso a experts no assunto, que sabem mudar a história da doença, isso é impagável, né? E quem já está ajudando a mudar essa história é a coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva do Departamento de Infectologia do HC da USP. Com o surto recente de febre amarela em São Paulo, Roeli criou um novo protocolo de atendimento. Nos primeiros 3 semanas, a gente se reunia dia sim, dia não, para tentar aperfeiçoar todo o processo de tratamento.
De tal modo que, inicialmente, os pacientes morriam a cada 2 dias, mais ou menos, a sobrevida na UTI. Quando a gente conseguiu montar esse protocolo com mais conhecimento, com aperfeiçoamento, a gente começou a melhorar a sobrevida desses pacientes. Então, assim, a gente acha que a gente conseguiu mais ou menos atingir no que seria o ideal de tratamento. Com isso também a gente diminuiu a necessidade de transplante de fígado. E como é falar desse novo protocolo num bar, hein? Eu acho sensacional isso. Primeiro, quando a gente pensa em cientista, todo mundo vê na cabeça a imagem do Einstein. Aquela pessoa descabelada, louca, que fala a linguagem que ninguém entende. Então, acho que esse ambiente é sensacional. As pessoas percebem, cientistas são pessoas normais também, de carne e osso, né? E que falam a linguagem, a gente consegue falar a linguagem que a população entenda. Quem já falou de ciência na mesa do bar diz que vale a pena. A gente tem que estar acostumado a conversar, a gente, dentro dos hospitais, dentro das salas de aula, e estar aqui num ambiente mais descontraído é interessante, estimulante, a gente gosta bastante. O UFSCar Notícia de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e eu te espero no próximo programa. Até lá!